É triste falar isso. Eu não peguei um caso em que o advogado tenha feito o processo de forma correta quando envolve PPP. O advogado Danilo tá aí na internet, falando com um monte de gente, fazendo live, Tá TikTok, tem podcast. Esse cara não tá cuidando do meu processo. Então o que ele quer saber é se ele é especial pro Danilo ou se ele é mais um. Você pode ser aquele advogado assalariado que vai ganhar aquele dinheirinho suado, vai cumprir horário de segunda a sexta, horário comercial. Ou você pode ir muito mais além. Tudo depende da paciência que você tem e do quanto você tá apostando no seu sonho. Porque nada acontece da noite pro dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou, mas que é essencial para a sua carreira. A minha convidada de hoje, ela conhece muito do direito previdenciário e se propôs a compartilhar muito da experiência dela aqui com você, então fica comigo até o final. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast. Me ajuda a criar conteúdo cada vez mais relevante para você. Também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que sai um conteúdo bacana que ajuda você na sua advocacia, você vai ser beneficiado, beleza? E também compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Faz assim, ó, compartilha com pelo menos uma pessoa, beleza? Ajuda o canal a crescer, é o nosso canal, tá bom? Quero trazer ela aqui, minha convidada que é incrível e que vai compartilhar muito conteúdo. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís Mamprim, tudo bem? Obrigada, Danilo, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho aí sobre a gestão e sobre os desafios da área previdenciária. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, uma honra tê-la. Obrigado por aceitar o convite. A doutora que veio da Zona Norte, né? Seu escritório é na Zona Norte aqui de São Paulo, é isso? Isso, próximo ao metrô Santana. Legal. E hoje você é uma especialista em aposentadoria especial. Isso, o escritório hoje faz só aposentadoria, não faço mais os outros benefícios. Eu indico para colegas que eu sei que atuam muito bem. Então, eu foquei nisso porque eu quero posicionar o escritório com aposentadoria especial. Mas eu atuo ainda nas outras aposentadorias, até porque elas se completam. Dificilmente vem um cliente com período especial que não tenham outras coisas atreladas que sejam da parte básica do direito previdenciário, da aposentadoria como um todo. Então, às vezes mistura com rural, às vezes mistura com PCD, mas o posicionamento que eu coloco no mercado é com aposentadoria especial, que é a minha paixão. Que bacana, que bacana. Vamos falar um pouco. É uma área que eu gosto muito também, de aposentadoria especial, mas é uma área desafiadora demais, principalmente na parte ali de gerenciamento de PPPs e tudo mais. Então eu quero entender como é que você trabalha tudo isso daqui a pouquinho, tá? Antes, eu queria entender como é que você chegou no direito e como é que você chegou no direito previdenciário. Conta um pouco dessa história pra gente. Danilo, no direito como um todo, foi através de um sonho. Eu não sabia o que fazer de faculdade, eu tinha começado a arquitetura. Quando eu ia escolher a faculdade, minha mãe falava, vai fazer direito, você sempre foi deputada. Meu pai falava, vai fazer arquitetura, você sempre foi caprichosa, é uma ótima profissão para mulher. Fui fazer arquitetura, falei para minha mãe, eu não gosto de ler, eu vou fazer arquitetura. Durou 3 meses, eu só tirava 0 nos trabalhos e resolvi sair. Quando eu saí, eu sempre gostei muito de exatas, eu sempre gostei muito de matemática. Então, no colégio, eu dava aula particular de matemática. Mas eu não queria trabalhar com computadores, eu queria lidar com pessoas, porque eu gosto desse contato com o ser humano. E a única coisa que relacionava matemática, na minha visão, antigamente, com o ser humano, era ser professora. E eu não queria dar aula, eu não queria ficar nisso, porque eu acho que é uma coisa muito limitada. E eu falei, e agora, né? Falei, não sabia o que fazer, eu fui fazer cursinho 1 ano, continuava sem saber o que fazer. E aí, um dia antes do vestibular, eu fiz uma oração, falei, Deus, me mostra o que eu faço, porque eu não sei para onde ir. E aí, naquela noite, eu tive um sonho que eu estava dentro de uma igreja que minha tia frequenta, que é uma igreja muito grande, e ela estava numa roda de pessoas, e ela chegou e falou assim, vem aqui. Eu quero apresentar a Thaís, minha sobrinha, ela é advogada. E foi assim que eu fiz a inscrição na faculdade de Direito. Cara, foi um sonho mesmo. Um sonho literalmente.
E eu não fazia a menor ideia um dia antes. E na época eu não gostava de ler, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ler o tanto que eu leio hoje em dia. Esse vídeo volta em menos de 1 minuto, mas antes quero te dar um recado que pode transformar a sua advocacia. Nesses últimos 20 anos eu tenho percebido que advogados muito bons tecnicamente têm crescido rapidamente, porém têm tido dificuldade de organizar seus escritórios, de delegar tarefa, de contratar aquele colaborador correto, de treinar a sua equipe e também de dar um feedback que gera resultado. Já outros advogados estão há anos na advocacia se sentindo estagnado, trabalhando sozinho, não conseguem contratar um colaborador, se sentindo improdutivo mesmo diante de uma jornada extensa de trabalho. Eu também passei por essas dificuldades, já que a faculdade não ensina a gente como gerenciar os nossos escritórios. Mas eu entendi como fazer e virei o meu jogo. Hoje, com 20 anos no direito, 6 escritórios, 50 colaboradores internos, mais 150 pessoas que prestam serviço para a advocacia Schettini, além de conhecimento multidisciplinar, com formação em gestão de projetos, coach executivo e de negócios, formação em PNL, além de já ter mentorado diversos advogados e conseguido transformar a vida de muitos profissionais da nossa área, isso me permitiu criar um treinamento exclusivo para advogados, ensinando tudo aquilo que eu aplico nos meus escritórios e que tem feito com que essa estrutura gere hoje resultados anuais de 7 milhões. Mas eu não sou um professor, não sou um influencer, não sou um teórico de gestão, então não espere um conteúdo professoral. O que eu quero trazer para você aqui é um papo de dono de escritório para dono de escritório, mostrando que talvez você não esteja fazendo e que você pode imediatamente aplicar nos seus escritórios, mesmo sem ter conhecimento de gestão. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá e vê se é o seu momento de participar desse treinamento. Continua aproveitando o nosso podcast. E eu comecei trabalhando na área trabalhista, porque é onde a gente acha o maior campo no mercado para arrumar emprego, mas não me encontrava. Na época, teve um dos escritórios que eu fazia audiência, essa parte eu sempre gostei, porque eu gosto daquele dinamismo, eu gosto da celeridade, do achar o pelo na casca do ovo, inverter o jogo, eu gosto dessa parte, então eu me sentia realizada ali. Mas me colocava para fazer petição, prazo, recurso, aquilo não me agradava, não me encaixava. E depois de muito tempo, eu fiz uma análise comportamental com o Dr. Valdir e com o professor Valdir, e eu descobri o porquê de tudo isso. Até eu ir para a área previdenciária e ser uma advogada autônoma, eu era muito frustrada, porque eu não tenho facilidade em seguir procedimento dos outros. Eu não tenho problema nenhum em subordinação. O meu problema é seguir procedimentos. Eu não sou conforme. O meu conforme é lá embaixo. Então, eu cometia erros, aquele erro típico, esquecer o anexo de e-mail. Então, aquilo estava me frustrando. Quando eu tive minha filha hoje está com 9 anos, deu os 4 meses que eu tinha que voltar a trabalhar, eu não sabia o que fazer. Aí, de novo, uma oração. Eu não sei para onde ir. Eu falo que eu não sou beata, mas eu tenho uma fé muito forte e o que Deus coloca na minha cabeça eu sigo sem pestanejar. E Ele vai colocando pessoas na minha cabeça. E aí eu voltei, né, para o direito, prestando serviço para uma assessoria de DPVAT. E quando eu saí de lá, eu de novo fiz uma oração e Ele colocou na minha cabeça o nome da doutora Fiorella, que foi diretora do IAPE. Ela foi minha chefe, eu era estagiária dela no 3º ano de faculdade. E nós conversando, nós fizemos uma parceria e ela queria que eu fizesse trabalhista reclamante no escritório dela e ela fazia previdenciário. Eu falei, de vez em quando aparece uma coisa ou outra e aí você me dá suporte nessa área. Ela criou um monstro, né? Porque ela abriu as portas do direito previdenciário para mim e eu acabei sendo coordenadora de cursos a princípio no IAPE. E eu que abri os cursos de sábado, à noite, durante a semana, e eu fui pegando por osmose. E aquilo foi me encantando, e a primeira aula que eu assisti foi de cálculos. E eu sou louca por exatas, então aquilo começou a brilhar meus olhos. Aí eu fui me especializando, e aí com essa análise comportamental do professor Valdir, eu entendi o meu perfil. E aí até nós estávamos conversando ontem sobre a questão de... Doente dominante? Sim. É.
E eu adoro essa parte de criar o procedimento. Eu tenho facilidade na logística de pensamento. E eu só consigo seguir o procedimento que eu crio. Se você criar um procedimento para mim, alguma coisa vai dar errada. Alguma falha eu vou cometer. Agora, se eu crio o procedimento, eu entendo a necessidade dele. E aí eu consigo fazer o meu lado conforme ficar um pouquinho mais aflorado. Então eu fui, aprofundando nisso. Quando eu comecei no previdenciário, eu fazia os outros benefícios, mas eu percebi que o meu escritório automaticamente acabou encaminhando para a aposentadoria. Então meu público não era um público, mais baixa renda, que procurava um benefício por incapacidade ou um BPC. Eu comecei fazendo muito planejamento previdenciário. Isso na época eu não fazia marketing, eu sempre tive, a ideia de me posicionar de uma forma ou de outra, mesmo que sem algo planejado. Então eu ia em um curso, eu postava nas minhas redes sociais, eu ia através da doutora Fiorella, eu ministrei alguns cursos, eu criei um projeto e apenas faculdades, então eu fazia palestras, e eu comecei a divulgar isso, mas isso não num perfil profissional. Até hoje eu percebo que o meu perfil pessoal atinge mais pessoas do que o profissional. Porque o conteúdo de direito previdenciário, se você não está procurando se aposentar, não é uma pessoa que você vai seguir, a não ser que seja um conteúdo divertido. E é difícil você fazer um conteúdo divertido. Então, na minha rede pessoal, a pessoa quer ver uma foto minha, uma foto do cachorro, uma foto da minha filha, pum, aposentadoria. Então, eu vou martelando na cabeça das pessoas que eu faço aquilo. E a vantagem da nossa área é que, apesar de ter hoje muito profissional nesse ramo, não é que nem trabalhista e civil. Você perguntar para qualquer pessoa quantos advogados trabalhistas você conhece, ela vai conhecer um monte. Quantos advogados previdenciários você conhece? Ah, Thaís. Então eu fui marcando, eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. E se você não é visto através do que você faz, não vão lembrar de você quando precisar. Então isso foi fazendo com que uma pessoa que estudou comigo no colégio, ai, minha mãe precisa. E assim foi espalhando e assim eu fui me posicionando no início. Então, automaticamente, acabou encaminhando para a aposentadoria. Aí, quando foi em janeiro do ano passado, eu parei para avaliar o escritório. Eu falei, opa, 98% dos meus casos são aposentadoria. E é o que eu gosto de fazer. Porque a aposentadoria, você pode criar tese, mas aquilo você sabe onde você está pisando. Você sabe onde é o risco. É exatas. Agora, o benefício por incapacidade, não. Você depende da subjetividade. Então, você depende do que o juiz vai achar. Ah, um benefício por incapacidade de uma pessoa com uma doença psiquiátrica. Se o juiz acha que doença psiquiátrica é balela, o seu cliente pode estar no fundo do poço que você não vai conseguir. Então, lógico, existe o trabalho técnico, a quesitação, mas é diferente da aposentadoria. A aposentadoria, você sabe, eu vou aplicar essa regra e eu sei aqui se o meu risco é alto, é baixo, é médio, e eu posiciono o cliente em tudo. Olha, a minha estratégia é essa, a regra é essa. Então, o cliente sai do escritório sabendo o que eu vou fazer no caso dele, e isso passa segurança para ele. E foi aí que eu decidi, falei, não, a partir de agora é só aposentadoria. É o que eu gosto, é como eu vou me posicionar, e eu sou a favor de nós nicharmos cada vez mais. Então, de lá para cá, eu faço só aposentadoria, tentando sempre trazer cada vez mais para a aposentadoria especial. Pô, muito legal. Essa visão de posicionamento que você traz é algo para o advogado, acho que agora anotar lá, anotar e entender, porque é importante, isso muda jogo. Isso muda jogo principalmente porque no começo da advocacia, os advogados, em geral, eles se tornam clínicos gerais. Então, por uma questão até financeira, de necessidade financeira, qualquer caso que aparece, ele vai escolher, ele vai pegando, mas é sempre mais desafiador quando você não é especialista. Então, por exemplo, eu, Danilo, trabalho na área trabalhista e previdenciária. Pô, você me dá um processo criminal, eu tenho condições de fazer? Cara, sim, até tenho. Mas, pô, o tempo que eu vou gastar para entender a solução torna inviável.
o caso, quando na verdade o trabalhista, em 2 minutos de conversa aqui, a gente já resolve um caso. Então, é muito mais fácil você executar, a sua lucratividade aumenta muito, na medida em que o outro caso não. E quando você trabalha posicionamento, isso é fundamental. Isso muda jogo, porque todo mundo fica sabendo o que você faz, você como um imã, com magnetismo, atrai aquilo que você está mostrando, né? Principalmente se for estratégico, né? Pô, e você é estratégica. Então, pô, se é estratégico, atrai aquilo que você quer, você realmente gasta tempo atendendo o cliente que está buscando aquilo que quer. Ninguém vai processo criminal. Pô, não vou procurar a Thaís. Ótimo, não procura. Eu não quero atender você. Ah, eu tenho um problema tributário, eu não vou procurar a Thaís. Ótimo, não vem. Mas o especial vem e esse você vai fechar. Pô, muito legal. Você sabe, eu costumo dizer até para quem está começando a carreira, que às vezes para perguntar, para tirar dúvida, eu falo para a pessoa: olha, no começo você não tem como selecionar, você precisa de dinheiro. Então você pode fazer tudo, mas se posicione de uma forma. As pessoas têm que lembrar que você faz isso. Se você fizer tudo, quando o assunto surgir na roda, não é de você que vão lembrar. Então faz tudo, faz, você precisa de dinheiro. Aos poucos você consegue nichar. Então, conforme o seu volume onde você quer se posicionar aumenta, você vai tirando. Isso. E aí você consegue, depois de um bom tempo, porque eu falo que o previdenciário, qualquer área, mas o previdenciário principalmente, porque boa parte dos nossos honorários são no êxito. Então, se a gente não souber entender que existe o tempo da colheita, primeiro que a gente vai desistir. Começa por aí. Segundo, que a gente vai se frustrar. Porque tem o tempo de plantar, tem o tempo de irrigar e tem o tempo de colher. Depois de um tempo, isso vira uma bola de neve. Eu estou plantando e estou colhendo, eu estou plantando e eu estou colhendo. E aí vira uma engrenagem. Até você conseguir fazer isso, faz o que aparecer. Estuda, se dedica, até porque no começo você não tem um volume muito grande, então você consegue demandar um tempo maior em cada caso. Mas escolhe uma área para você começar a se posicionar, porque isso é fundamental. É verdade, não é que você não precisa pegar todos os casos, mas você cria um posicionamento para começar a atrair e depois vai fazendo essa migração. Eu certa vez mentorei uma advogada, compartilhar com você aqui algo que aconteceu, foi muito interessante. Ela atuava no direito, ela fazia trabalhista, ela fazia imobiliário, ela fazia tributário e ela fazia cobrança para a empresa de cobrança extrajudicial e judicial de alguns boletos, não me lembro que tipo de empresa que era. Eu falei, cara, essas áreas elas não estão nem se comunicando direito, porque era trabalhista reclamante, tributário empresa, imobiliário, que é um perfil completamente diferente, e cobrança. Falei, cara, assim, aí a gente conversando, a gente identificou que era interessante. Eu não vou impor para ela que faça o trabalhista ou previdenciário, não. Qual que é a área que você mais gosta? Qual que você tem desejo de estudar? Qual aquela que para você você faria de graça? E aí quando você começa a entender onde que realmente está o desejo da pessoa, que é o que aconteceu com você, né? Pô, você encontrou aonde que está o seu gosto de trabalhar. Você falou, cara, é isso. Então o dela era o tributário. E aí a gente tentou trabalhar algo ali para que de repente ela avançasse para o tributário. Mas é muito louco isso, né? É muito louco, pô. Você precisa dar uma nichada, precisa posicionar para você poder escalar. Até para criar procedimento. Se você tem todo tipo de área, você não tem como criar um procedimento. E aí cada coisa é de um jeito. E para treinar funcionário, então, se para a pessoa é difícil atuar em 4 áreas diferentes, imagine para os funcionários conseguirem acompanhar aquilo, né? E criar fluxos de workflows aqui para todas essas áreas, tá maluco, não dá. Eu pensando nisso, eu sempre falo pro pessoal aqui, aliás, vou deixar o link para vocês, tem um treinamento que eu fiz para advogados, que eu trabalho 3 pilares, e um dos pilares que é mais clientes, negócio lucrativo e qualidade de vida. Qualidade de vida a gente fala de gestão, lucratividade, o nome já diz. Mas o mais clientes são estratégias de prospecção, uma comunicação estratégica e que aí é a parte de vendas, mas tem a parte de marketing, que é isso que você está falando, posicionamento. Como que eu posso me posicionar? Estratégias de posicionamento para o advogado. Cara, isso muda jogo, isso muda demais. Só compartilhar mais uma coisinha com você, eu comecei a me posicionar no TikTok, eu falei assim, eu faço trabalhista e é o que eu gosto assim de audiência, né? A gente estava falando dos bastidores, é reclamante e reclamado. Eu falei, cara, eu não vou mais fazer reclamada. Eu falei, eu vou fazer agora só reclamante, que é o que para mim é melhor. E aí eu falei assim, agora eu vou bater no patrão. E aí, no TikTok, o meu posicionamento no TikTok é um posicionamento estratégico, intencional, é batendo no patrão.
Então eu trago uma linguagem que eu chamo inimigo comum, é um gatilho que funciona muito bem, do inimigo comum. Então o patrão é o inimigo, do meu cliente é o meu inimigo, de certa forma. Óbvio que não é, mas a linguagem, a comunicação gera essa percepção que gera engajamento e comunicação. E isso atrai muito cliente. Então veja, são estratégias intencionais que nós advogados podemos fazer. Podemos. Precisamos. Mas a faculdade ensina isso, Thaís? Não ensina. A gente sai mal preparado, inclusive, para advogar. Danilo, mas vai além disso. Eu acho que existe perfil também. Existe perfil para todas as funções. Existem advogados que, por mais que, até nós estávamos conversando nos bastidores sobre isso, por exemplo, eu tenho dificuldade com o conforme. Mas hoje é algo que eu me policio porque eu preciso dele. Então, eu demando um desgaste maior do que o que são minhas características naturais. Mas eu preciso. Então, assim, todo advogado consegue se posicionar, consegue ter essa linguagem? Consegue, independente do perfil. Mas tem pessoas que têm muito mais facilidade do que outras. Então, às vezes, a gente precisa também entender qual que é o nosso melhor perfil, onde é natural para mim. Porque se a gente desenvolve o que é natural no nosso perfil, a gente consegue alavancar muito mais. Às vezes a gente precisa ter uma pessoa para ajudar a gente num perfil que nos falta. Eu, desde o início, eu sempre tive assistente, mesmo quando eu não tinha dinheiro nem para pagar os boletos. A minha primeira assistente foi permuta. Ela precisava se aposentar, ela precisava pagar 3 contribuições e não tinha dinheiro. Ela precisava reconhecer um vínculo que estava na carteira de trabalho, mas sem contribuição. E eu fiz uma proposta para ela. Eu fiz o cálculo do valor da aposentadoria dela, eu verifiquei o valor do último salário dela. Eu falei, você concordaria aí, ao invés de me pagar honorários, prestar serviço durante tanto tempo? Legal. E assim eu tive uma assistente por 8 meses. Então, a gente precisa ter um suporte, principalmente no começo, onde não é nossa característica natural. Porque aí a gente consegue equilibrar e consegue demandar o nosso tempo e nossa energia para fazer com que as nossas características naturais sejam afloradas. Cara, que sensacional que você trouxe. Você trouxe uma ideia interessante. E eu acho que é muito sobre isso, cara. É menos pensar em problema e mais pensar em solução, né? É muito mais pensar em solução. Cara, eu não tenho dinheiro para contratar alguém, mas eu preciso delegar tarefa para poder crescer. Isso é inegociável. Tá, o que eu faço então para colocar alguém? Encontrou uma solução. Cara, faculdade não ensina isso. Não. Entende? Não ensina. Mas agora você no Prevcast aprendeu. Cara, que legal isso, que legal. E hoje você tá com uma equipe? Como é que funciona hoje? Hoje eu tô com uma equipe, eu estava até conversando nos bastidores sobre a dificuldade que eu estou encontrando para conseguir um advogado especialista em aposentadoria, principalmente aposentadoria especial. Então eu tenho uma correspondente que me dá suporte com algumas coisas quando eu estou muito atolada, mas eu não gosto muito de passar porque não é algo que eu não passo o caso para ela analisar do início ao fim. Eu analiso, estruturo e jogo. E tenho a equipe com estagiários, o TI, o marketing e secretária. Legal. Tem quantas pessoas? Hoje nós estamos em 6, mais a correspondente. Legal, legal. Já tem desafios de gestão interessante aí. Muito. Legal. Principalmente porque a parte técnica acaba caindo toda sobre mim. Então, no dia a dia, eu preciso fazer com que o resto funcione para eu conseguir demandar o meu tempo para aquilo que só eu consigo fazer. Legal, legal. E deixa eu entender uma coisa aqui. Que ano que você começou? O direito? O direito em 2014. 14. E o seu escritório? O escritório em 2019. 19, caramba, já também um crescimento bem rápido aí do seu escritório. Eu falo que assim, é uma explosão que não dá nem para imaginar. A perna vai crescendo conforme vão aumentando os volumes. Então, é um volume que aumenta muito rápido e o maior desafio, na minha concepção, é a gestão. É como que eu vou organizar para funcionar. Porque se a gente pudesse se clonar, seria perfeito. Porque eu teria uma Thaís fazendo uma coisa, uma Thaís fazendo outra Thaís fazendo outra, mas não pode. E a rotatividade é muito grande. Então, a gente precisa ter procedimentos muito bem definidos, delineados e estruturados para que o escritório não tenha impactos, grandes impactos com a troca de funcionários. Então, se você tiver que treinar todo mundo do início ao fim, você se perde.
No começo, que era 1, 2 estagiários, era uma loucura quando um saía, porque eu tinha que parar, pensar e estruturar tudo de novo. Quando eu fazia todos os benefícios, não só aposentadoria também, onde está a maior demanda? Teve a revisão da vida toda, e agora? Vamos reestruturar de novo. Então eu falo que é uma troca ali, é uma de estrutura mesmo que acontecia. Hoje, ele já está posicionado numa determinada área, já está com o marketing segmentado, o posicionamento sendo estruturado. Então, hoje eu consegui criar uma estrutura, ainda estou construindo, de gestão para que as coisas fluam, mesmo que eu tenha que trocar de funcionário. Porque senão você tem que treinar o seu funcionário desde como ele vai atender o WhatsApp, até como ele vai fazer uma petição, como ele vai protocolar. Você não faz mais nada a não ser treinar estagiário. Então você precisa de um procedimento bem definido. E quando você começa, eu aprendi isso da forma mais difícil, porque eu não era boa com procedimentos e eu não tinha entendido ainda, descoberto ainda, vamos dizer assim, da capacidade que eu tinha e a facilidade que eu tinha em criar esses processos. Então, como eram vários procedimentos, foi aquilo que a gente falou, várias coisas com procedimentos diferentes, com um funcionário aqui que depois troca por esse. Então, eu ficava meio que equilibrando pratos, até você conseguir definir e desenhar processos. Quanto mais cedo você consegue fazer isso, mais fácil é para você aguentar o volume, porque quando você se posiciona bem, o volume vem. Uhum. É inevitável. É inevitável, ele vem. E aí você fala, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Você deu? Agora você me ajuda a administrar isso daqui. É isso, é isso. Cara, é muito louco isso que você tá dizendo. Porque, ó, o TikTok, esse posicionamento, cara, o volume de clientes que vem é absurdo. E assim, é comunicação que você tem que fazer, porque nem todo mundo converte, mas muita coisa, mas é tempo que gasta, e tempo no escritório pra gente é custo de operação, né? Sendo dono do escritório, você tem custo de operação para fazer atendimento, até gerar as conversões que você precisa. Numa advocacia de êxito ainda é mais desafiador, porque você vai receber lá na frente. Mas é interessantíssimo. Posicionamento é o que geralmente vai gerar. O advogado que está em casa, então, ó, olha que legal que você traz aqui. O advogado que está em casa, que está com dificuldade de ter cliente, se posicionar é uma estratégia que no longo prazo vai pôr cliente no escritório dele e dinheiro no bolso dele. Danilo, tudo é questão de estratégia. Quando eu comecei no previdenciário, eu pensei, falei, bom, como é que eu vou fazer para conseguir cliente? Ainda uma vez, conversando com o Valdir, ele falou assim para mim, Thaís, você precisa ter meta. Eu, Valdir, como é que eu vou ter meta? Se eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as pessoas na rua? Falei, não é assim, eu não tenho dinheiro para fazer marketing. Como que eu vou ter meta se eu não tenho nem cliente entrando? Hoje a gente consegue ter meta, mas no começo isso é muito difícil. E aí eu tive uma sacada, falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu entrava na internet, eu pesquisava todos os escritórios trabalhistas da região, entrava nos sites, olhava quem não tinha área previdenciária no site, entrava em contato, mandava meu portfólio, pedia uma reunião e fechava parceria para fazer a varredura no escritório trabalhista. Porque poucas pessoas, até advogados, poucos advogados, não na área previdenciária, mas nas outras áreas, poucos sabem, que dirão as pessoas não advogadas, vamos dizer assim, que o processo trabalhista não é uma comunicação automática. Você precisa pedir a regularização dele. Seja um processo trabalhista de reconhecimento de vínculos, seja de reconhecimento de direitos, se você não levar isso para o INSS, isso não vai compor sua aposentadoria. Então, eu tenho até um curso que eu ministro na AT, na Associação dos Advogados Trabalhistas, que ele chama Arquivo Morto Trabalhista é um baú de ouro previdenciário. Que legal. Porque toda ação trabalhista é um cliente prévio. Ou você fecha, ou quando você está fechando o trabalhista, você já fecha um serviço à parte para regularização posterior no INSS, ou você pega aqueles clientes que já acabou o processo, entra em contato para oferecer esse serviço, ou você faz revisão de aposentadoria com aquilo. Então, é um mar de possibilidades ali dentro. Eu tenho até uma tese que, aliás, se tiverem advogados trabalhistas ouvindo e quiserem me chamar depois para a gente conversar. Top, ó. O Instagram dela vai estar embaixo aí, ó. Então já conecta. Eu preciso de advogados testando minha tese, porque eu não quero fazer trabalhista, então eu preciso desses braços. Todo processo que pede reconhecimento de vínculo, dificilmente a empresa vai falar, nunca vi na vida.
a empresa vai sempre alegar que era prestador de serviço e vai juntar provas para desconstituir aquela tese do advogado do reclamante. Mas seja a CLT, seja vínculo de emprego, seja prestador, já pegou? Ai, louco, que top, hein? Seja prestador de serviço, a responsabilidade pelo recolhimento Foi de do 2003. tomador. Então, todos os processos improcedentes trabalhistas podem virar ação declaratória. A gente pode pegar todos os documentos do trabalhista e levar para o previdenciário. Eu tive uma ação que eu ganhei agora Top, velho. com essa tese. No Prev, eu peguei um processo improcedente. Top, velho. Eu curti essa parada, bugou. Vamos começar. Eu peguei um processo improcedente trabalhista, ajuizei uma ação no previdenciário, eu não me lembro as datas, mas eram anos de reconhecimento, uma aposentadoria por idade. Ela, com esse reconhecimento, eu acredito que foram 7 anos de não reconhecimento de vínculo, mas que ficou prova ali da prestação de serviço. Sem isso, ela ia ter que recolher mais uns 5, 6 anos de contribuição, já tendo a idade. Eu ajuizei a ação e fui até curioso porque dificilmente eu tenho audiência, porque eu trabalho com aposentadoria. Então, exceto a rural, eu não tenho audiência. E essa teve porque eu tinha testemunhas para fazerem prova da prestação de serviço. As testemunhas, aliás, se embananaram inteira. Ainda bem que a gente tem a facilidade de reverter, porque ele errou a data. Ele falou que trabalhou lá num período que eu não estava alegando. Eu falei, excelência, pergunta para ele se foi antes ou depois da pandemia. E foi o que me salvou, porque foi o Marco que fez ele. Não, verdade, não foi depois, foi antes. E consegui reverter ali. E essa juíza acabou a audiência, ela virou para mim e falou assim, doutora, nesses casos, geralmente a pessoa recolhe em atraso, né? Eu falei, excelência, ela não tem condições de pagar esse atrasado e não é responsabilidade dela. E comecei a ter a conversa com ela, como eu estou tendo com você sobre essa tese. A juíza perguntou se eu tinha outros processos lá, porque ela nunca tinha me visto. Ficou um tempão batendo papo comigo, julgou procedente e o INSS nem recorreu. Que louco, tá? Então, assim, tem um baú de ouro ali dentro e é um projeto que eu tenho no escritório há muito tempo, mas eu não tenho braço. Cara. Galera, ouve isso e conecta. Thaís, eu preciso pontuar aqui, ó. 3 dicas top você deu. 3 dicas top, é sério, 3 dicas legais. Primeira, cara, tá sem dinheiro para contratar colaborador, não é desculpa. Encontra a solução. Você encontrou me trouxe de exemplo, que foi fazer uma permuta com uma pessoa que te deu pelo menos 8 meses de capacidade em focar em atividades que gerariam resultado para você. E que rapidamente, em 5 meses, em 5 anos, você já tem uma equipe e está muito bem estruturada. Muito mais que muitos advogados. Pô, muito legal. Primeira dica importantíssima. Segunda dica, cara, você foi lá e verificou os processos trabalhistas dos escritórios, teve ação, foi lá, olhou, verificou quem não é previdenciarista e gerou conexão. Falou, e aí, vamos fazer parceria? Tem dinheiro na mesa e eu posso te ajudar. Cara, isso é parceria legal, pô, né? Você não foi pedir nada, você foi oferecer, falar, ó, tem aqui, eu te ajudo a colocar mais dinheiro aí pra você. Tá louco, top demais. E por fim, pô, você traz a tese aqui agora fantástica que, cara, eu não tinha pensado nessa tese, não. Nunca tinha pensado nessa tese. Cara, o podcast já valeu aqui, tá, Xandão? Pô, daqui pra frente é só lucro, velho. Cara, 3 teses legais, interessantíssimo. É que realmente o volume de escritório aumentou demais nos últimos tempos. Sempre aumentou, mas hoje tá num nível que eu tô dando conta de tudo, estou extremamente sobrecarregada, e foi o que nós falamos sobre a dificuldade de achar um advogado especialista. Eu estou há 2 anos fazendo entrevistas e não consigo êxito nisso. E Você precisa de alguém pronto. alguém pronto, eu preciso de alguém para fazer a minha parte técnica, alguém que eu confie que, lógico, no começo a gente tem aquela conferência, até para você sentir segurança no trabalho do outro, mas eu preciso que alguém depois me substitua para eu conseguir ficar só com gestão e marketing. Hoje a minha maior dor no escritório é essa. Sair dessa parte técnica. Exatamente, eu adoro. Voar, Mas é voar quando sair. eu quero muito. Porque você tem essa visão disruptiva e isso precisa ser explorado no seu escritório. Me falta tempo para isso. Mas se você colocar, de repente, alguém ainda que júnior e desenvolver.
Porque, pô, Mas você treina e sai. Sai por qualquer coisa. Tudo é motivo pra sair. Não é não, Sai. Thaís. Não, eu gosto muito da gestão e da liderança. Então eu gosto de estimular, não só com tapa nas costas, porque eu acho que tem que ter um conjunto. O tapa nas costas e o reconhecimento financeiro. Então eu gosto de ir subindo degraus. Ah, você desenvolveu melhor? Então eu vou te dar um aumento. Você desenvolveu melhor? Vou te dar mais um aumento. E assim vai. Mas as pessoas hoje são muito frágeis. Então, às vezes um salário maior que oferecem, ou às vezes, isso eu falo por treinamento de estagiários, porque todos os advogados que eu contratei, que eu tentei até hoje, primeiro que na entrevista você já vê que as pessoas se dizem especialistas em previdenciário, mas só fazem capacidade BPC, que eu não faço. Então, para mim, não adianta. Entendeu? E para você treinar uma pessoa, o que eu estou fazendo é treinar o ChatGPT, que é onde eu estou demandando um tempo e estudo, tanto que nos últimos meses eu quase não estou nem saindo, nem tendo vida social, porque eu estou estudando, eu estou aplicando para que o escritório vire uma engrenagem ainda maior e demande menos. O que eu quero é atender, porque eu não abro mão de atender o cliente, eu adoro, e na própria reunião eu já traço a estratégia. Então, joguei a estratégia, jogar para a equipe fazer. Só que se eu pegar, por exemplo, e jogar no ChatGPT, isso fica a dica também para os advogados, o ChatGPT não faz o trabalho do advogado, mas o ChatGPT você consegue treinar ele como um funcionário. Olha, minhas teses, agora meu caso é esse, eu preciso de tal e tal tese. Desenvolve. Pum. E aí você tá fazendo no GPT? Então, o GPT eu estou começando a treinar, inclusive estou criando algumas estratégias para treinar o ChatGPT para leitura e análise dos PPPs. E eu estudo muito e aplico muito automação no escritório, porque você ainda no começo falou sobre a dificuldade da gestão de documentos no especial. E era minha dor até pouco tempo atrás, porque nenhum programa jurídico, começa que os programas jurídicos nenhum tem controle de CRM, começa por aí. Segundo, eles não têm controle de documento. Eu trabalhei muitos anos com um programa, que não vou trazer nomes, mas todos são muito similares, e eles têm lá o campo para você colocar o caso, depois esse caso vira um processo, você consegue fazer acompanhamento, ele alimenta automaticamente com os andamentos processuais, ele te traz as publicações, faz controle financeiro, ótimo. Mas para o Prev, principalmente para aposentadoria especial, não me atende. Como é que eu vou ter esse controle de documentos numa visão? Eu sou visual, eu preciso ver o todo. Foi aí que eu comecei a estudar, em janeiro do ano passado, eu comecei a estudar o Trello e as automações e as comunicações com a API, via API. Então, hoje eu estou finalizando a automação de elaboração de contrato. Então, hoje no escritório é assim, o cliente fechou o contrato, eu jogo ele para uma coluna do Trello, automaticamente ele envia um formulário para o WhatsApp do cliente, o cliente preenche automaticamente, isso alimenta o meu documento padrão, que automaticamente devolve para ele fazer a assinatura digital, que automaticamente muda a coluna no Trello. Então, com uma mudança de coluna, quando chega na etapa de eu trabalhar no caso, tudo aconteceu já. Então, aí eu já queimei uma função do escritório. Eu já otimizei aí. Aí, quando eu tenho... eu organizei o programa, né, estruturei o programa, para quando eu tenho especial, eu seleciono um botão e ele traz para mim PPP que o cliente tem, PPP que eu preciso solicitar, PPP que o cliente vai solicitar. E aí na reunião eu já vou colocando qual que é, qual que não é. Nisso eu clico um botão, ele migra para outro quadro onde ele tem um fluxo de solicitação desse PPP. Então, eu entro nesse quadro, eu sei quais estão em verificação para ver se a empresa está ativa ou não. Eu vejo quais que estão em solicitação, quais que estão para conferência, quais que precisa retificar. Então, eu consigo ter uma visão geral, quando que eu vou precisar, quais deles eu preciso ajuizar uma ação para exibição de documento, para retificação de PPP. Então, hoje eu consigo ter de uma forma visual o controle geral do escritório. Mas você tem o sistema jurídico mais o Trello? não, eu abandonei o jurídico.
Interessante. Você está Abandonei. fazendo toda a gestão no Trello. Toda a gestão no Trello. A única coisa que ainda está em teste é as publicações, porque tem uma automação do Trello que você cria um e-mail do Trello. E aí eu fui lá no recorte da OAB e substituí o meu e-mail, que estava lá, por esse e-mail do Trello. E aí eu fiz uma automação e todo e-mail de publicação automaticamente vira um cartão no meu quadro do Trello. E para quem não sabe, o Trello é um programa de gestão de projetos de Kanban, usado em todas as áreas. Para quem é visual, então, vale muito a pena pesquisar. No YouTube tem muito conteúdo ensinando a fazer as automações dele. Então você assiste o vídeo e adapta para a sua realidade. Eu sigo muita gente que faz esse tipo de ensino, esse tipo de conteúdo voltado para a gestão de projetos e automação. Porque isso tem que facilitar nosso dia a dia. Quanto mais isso está em gestão, quanto mais isso está automático, menos falha tem. Porque o programa não falha. Você joga lá, se a automação estiver certa, vai fluir. Onde que está hoje que eu estou tentando solucionar o meu problema nessas publicações? O recorte da OAB às vezes manda 2, 3, 4, 5 publicações no mesmo e-mail. Então, tá funcionando? Tá, mas poderia estar melhor. Eu poderia ter um card para cada publicação. Então, hoje eu estou pesquisando empresas que encaminham uma publicação por e-mail, para que eu possa fazer isso ficar ainda mais redondinho. Chegou, e aí eu tenho tudo separado, onde está em análise administrativa, onde está em análise judicial, onde está em execução. Então eu consigo ter controle de quantos processos meus estão já em fase de concluir. Faz emissão de boleto automático, porque também tem interligação com o ASAS, que é o programa de gestão financeira, de emissão de boletos. Então tudo se interliga. Porque eu acho que não é só a questão de como você vai fazer isso andar, mas também a questão de como você vai fazer para conferir tudo. Como é que eu sei que o que está fechando está com contrato, está em andamento, executou, está em pagamento, o boleto está ok? As etapas do processo precisam se conversar. Você precisa poder emitir relatório e bater relatório, porque senão a gente fica maluco. Ou a gente tem que confiar integralmente em alguém que vai estar fazendo essa gestão, esse gerenciamento pra gente. E isso é sempre complicado. Pô, legal. Dá para plugar um BI aí? Deve dar também, né? Um Power BI? Dá. Porque aí você consegue também ver em gráfico, como você é muito visual, e você também vai tirar. Dá para ver em calendário, em gráfico, em lista, em tabela. Dá para fazer tudo no Trello. Tudo se você quiser. Então, Eu sou um pouquinho agora. ele... Falando de IA, você está conseguindo fazer petição, automatizar a petição com o GPT? E aí eu digo, por exemplo, petição inicial? Então, eu tô treinando ele, porque se você, que nem até estava comentando lá nos bastidores, teve um caso que a minha estagiária foi fazer e ela jogou no Trello não, perdão, no chat e devolveu para mim. Quando eu fui olhar, a tese era sobre o reconhecimento do aviso prévio indenizado. Falei, opa, mas peraí. Cadê o tema da TNU? Não tá aqui. Tava falando do STJ e tal. Eu falei, não, isso tá incompleto. Então, não adianta o advogado simplesmente jogar lá achando que vai trazer a melhor solução para ele. Você precisa treinar o chat. Mas ele te entrega ali no chat, né? Depois você transporta isso para o Word. Botãozinho, copiar, colar. Sim. E a configuração? Aí essa configuração para você? Ele vem já todo estruturadinho. Você só vai adaptar naquilo que você gosta. Ele traz até separadinho, já a jurisprudência, tudo. Só que você tem que treinar ele. Então, por exemplo, eu tenho a tese do nível de ruído no limite da tolerância. Então, eu tenho que jogar lá todas as teses que eu tenho sobre ruído. Não tem o cargo de quem assina o PPP. Jogo tudo. É isso que eu estou fazendo. Eu estou alimentando o chat. Então, assim, ele ainda não está funcionando sozinho, porque ele está em fase de preparação, vamos dizer assim. Mas a ideia é que depois que ele estiver todo alimentado com a minha cabeça, vamos dizer assim, funcione automaticamente. Depois eu vou lá tá funcionando? Tem, mas mais de petições um pouco mais simples. Menos complexas.
Agora, a minha ideia, porque eu... Fiz um de quesitos, cara, tá funcionando muito bem. E você consegue criar o robô. É. Você consegue criar, e aí você criando o robô, os seus funcionários conseguem seguir. Qual é a tese que vai ser aplicada em tal? Então, você coloca perguntas, você configura as perguntas, e o chat vai perguntar para o seu estagiário ou para o seu advogado qual que é a tese ali aplicada. Ah, o nível de ruído está acima, qual é o nível de ruído? E automaticamente ele já traça para você qual que é a estratégia, o que vai compor. O próximo passo é treinar ele para análise de PPP. Muito legal. A doutora Heloíse, que trabalha com a gente lá, cara, ela gostou pra caramba desse de quesitos que nós fizemos. Ela curtiu pra caramba, falou, cara, tá ajudando muito, Danilo. Ela sobe o processo ali, ele já tá preparado pra fazer a leitura e dar os quesitos da forma como a gente definiu. E, cara, ele tá aplicando. A gente tem um de recurso especial, na verdade, recurso especial. Eu tô pra fazer um de recurso de revista, esse eu não fiz ainda. Depois me mostra. Mostro sim, compartilho com você, te mando o link. Te mando o Não link é depois. nem coisas que eu faço, mas é ver como, porque a gente vai pegando ideias, né? Sim. Nunca você vai achar na internet algo dentro daquilo que você precisa. Você precisa saber extrair. O Copilot você chegou a usar? Não. Ele foi falado aqui no outro episódio que talvez seria uma solução para uma estratégia que eu estou pensando, que a minha grande dificuldade da inicial, principalmente a inicial trabalhista, é que, embora sejam pedidos pequenos, a configuração dessa petição ela acaba demandando um certo tempo, né? Tem uma parte de cálculo embaixo que a gente não conseguiu solucionar ainda com o GPT, e a própria estrutura. Então, eu pegar isso aqui, transportar e fazer depois toda a configuração do visual, e aí eu tô nesse desafio aí. Então, inicial trabalhista me ajudaria muito, mas eu ainda não consegui implementar. É que como no previdenciário isso ainda tá, né, eu ainda tô alimentando, ainda tô construindo, mas de qualquer forma, porque dentro da minha realidade, eu preciso analisar e lapidar de qualquer forma, porque tudo vai depender do caso. Porque se eu for falar, por exemplo, de empresa por empresa, eu posso repetir tese tópico por tópico. Então, geralmente, quando eu pego um caso, primeiro eu analiso, eu tenho lá 10 PPPs. Quantos deles eu tenho sem carimbo da empresa, por exemplo? Ah, nossa, eu tenho 5, então eu vou colocar lá o tópico carimbo da empresa e vou mencionar as 5 empresas. Então, de uma certa forma, eu preciso pensar de forma estratégica como que aquilo vai ficar fácil para leitura e para compreensão, porque senão vai virar uma petição de 200 páginas com um monte de coisa repetida. Então, isso eu ainda vejo como um trabalho humano depois para lapidar. Mas a ideia, pelo menos, eu conseguir automatizar colocando as características dos meus PPPs para ele já me trazer todas as teses num único lugar. Porque hoje eu tenho tópicos, né? Eu não consigo ter modelo de inicial, eu tenho modelo de tópicos. Uhum. Então, eu tenho um PPP que tem essa tese. Então, eu tenho que ir lá na minha pasta e pegar essa tese e estruturar. Então, a ideia é ele meio fazer um... Aí você só vai puxando os tópicos que você vai dando os comandos, ele vai te dando o tópico. Porque quando o cliente chega cru para mim, eu vou retificar esses PPPs. É muito raro, a retificação é muito mais fácil do que a solicitação em si. Dificilmente eu preciso aplicar tese por não ter conseguido retificar esse PPP. Agora, o meu maior desafio é quando o cliente deu entrada com outro advogado que não pediu retificação, e aí eu tenho que criar teses para tentar garantir a DER. Então, eu ajo de forma estratégica. Eu vou arrumar seus PPPs e eu vou dar entrada de novo. Quando eu for entrar com o processo, eu vou tentar desde a primeira, demonstrando que você já tinha direito. Só que aí, é por isso que eu falo a dificuldade que eu tenho em achar um especialista, principalmente que tenha essa visão estratégica, porque a aposentadoria é estratégia. Total. É um jogo de tabuleiro. E se não for, não dá. Ó, 2 dicas também para você, pra galera, não sei se você já aplica lá ou não, mas eu queria também 2 robôs para as minhas recepções. Como eu tenho 6 escritórios, então, cada escritório tem uma recepcionista e elas não são advogadas. E elas são demandadas com certa frequência, com dúvidas. Pô, como é que está o andamento do meu processo? Ou vai fazer uma dúvida ali simples de um direito trabalhista ou previdenciário. E é sempre desafiador. Elas precisam demandar um advogado para falar, e aí? O cliente me perguntou isso.
Cara, e aí, o que eu faço? Eu preciso economizar esse tempo. Aí eu criei 2 robôs, um trabalhista e um previdenciário, em que vai auxiliar elas já com uma resposta, coloquei inclusive a linguagem, a comunicação, uma comunicação muito simples, explicando quem é a nossa persona e trazendo metáforas, que eu entendo que é uma das melhores formas de você realmente conseguir passar uma mensagem clara. E aí criando esse robô, tá em teste lá, mas acho que tá funcionando bem. Aliás, precisamos ver depois da N, viu? Sabe se tá funcionando legal? Você chegou a ver? Não. Vamos ver depois com a. Você vai estar amanhã na. Vai. Vê depois com a. E como é que você faz para Interessante. fazer essa comunicação com o que está acontecendo no processo? Isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu tenho uma estratégia que é o seguinte. Já compartilhei aqui, é assim, ó. Quando o cliente ele pergunta como é que está o andamento do processo, ele não quer saber o andamento do processo. Eu sempre falo que existe uma intenção por trás da comunicação. É a comunicação por trás da comunicação. Então, o que eu falo não necessariamente é o que eu estou dizendo, mas o meu desejo e intenção por trás ele é diferente. Então, quando o cliente fala assim, como é que está o andamento do meu processo? O advogado responde, está concluído para a sentença. Errou. Como é que está meu processo? Teve laudo negativo. Meu ponto de vista, tá? Assim, o erro é o meu ponto de vista, né? É como eu penso. Aí não tem certo e errado, né? É como eu penso e como eu tenho aplicado nos meus escritórios. Então, qual que é a real intenção por trás? Porque quando eu converso com intenção, eu aumento muito o nível de conexão. É como eu penso essa comunicação. Então, o que eu faço? A intenção dele é saber. O advogado Danilo tá aí na internet, falando com um monte de gente, fazendo live, Tá em TikTok, andamento? tem podcast. Esse cara não tá cuidando do meu processo. Esse cara não tá cuidando do meu processo. Então, o que ele quer saber é se ele é especial pro Danilo ou se ele é mais um. O que ele quer saber é se vai ser rápido ou se vai ter que ser demorado. Se ele é especial, como eu falei aqui, né? Se ele é mais um. Então, eu tento entender essa comunicação por trás, qual é a real intenção dele. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, família fica pilhando, né? Amigos ficam pilhando, pô, todo mundo aposentou, todo mundo conseguiu, só eu que não. Então, eu nunca comunico com o que de fato ele me pergunta, mas com a intenção por trás. Porque aí eu sou efetivo e eu mato o problema. Então, geralmente, o que ele quer saber? Se você está sendo combativo, em geral, a maioria das vezes. E aí a minha comunicação, a comunicação do escritório, ela é sempre nesse sentido. Então, ó, o processo do senhor está assim, tá assado, o doutor Danilo teve lá tal dia, verificou seu caso, aliás, estava reunido com ele ontem, ou anteontem, ou ele estava reunido com os outros advogados aqui do escritório, discutindo o seu caso, ó, tivemos um laudo negativo, mas o doutor Danilo ele não concorda com esse laudo, e ele está brigando com o médico perito para tentar mudar essa decisão para você. Então é sempre, no curso eu falo uma coisa de mundo de realidade e mundo de percepção, né? O mundo de percepção eu tenho controle sobre ele, eu posso ser estratégico. A realidade é a realidade, o laudo está negativo, talvez vai perder o processo, mas qual é o mundo da percepção? De que existe um advogado combativo focando em ajudar o cliente, porque no final das contas o que ele quer é saber que ele está sendo defendido, que existe alguém lutando por ele. Essa angústia ela tem que ser afagada de alguma forma, então eu vou trabalhar muito isso com ele. E aí, Danilo está sendo combativo, está lutando, olhou seu caso, tá há tanto tempo no recurso. E o Danilo ligou lá, está cobrando, ou a equipe está cobrando. Então, Mas aí elas entram no processo ou no seu sistema de controle para ver que status sistematizar, e aí só fala que está naquele posicionamento, naquela posição e que você está... Isso. Eu entendo importante isso é importante porque, assim, eu entendo que aqui a comunicação humana, ela é importante. O que eu criei, Thaís, nos meus escritórios, e isso, muitos advogados vão falar que é custo, mas para mim é investimento. Porque alguns advogados fazem o quê? Automatizam essa comunicação. É um caminho? É um caminho. Só que eu acho que eu perco a oportunidade de fazer a comunicação real, que é a comunicação por trás da comunicação, a intenção. Quando eu tenho um CS, que é um Customer Success, que é alguém que vai fazer o relacionamento do cliente ao longo de todo o processo, ligando para ele a cada determinado período, essa pessoa, além dela fazer a gestão da ansiedade do cliente, mostrando que a gente é combativo. Então, por exemplo, a gente tem a Leila, na verdade agora não é a Leila, é a Vivian, né? A Vivian é a nossa CS, né? É a CX, na verdade eu tô falando de CS, mas é CX, lá a gente mudou o termo, que é Customer Experience, né, que é a experiência do cliente ao longo do tempo. Então a Vivian, ela vai fazer uma comunicação num primeiro momento
para poder mostrar que a gente está sendo combativo. Ó, eu sou a sua Customer Executive, na verdade a gente vai utilizar outro termo, mas eu sou a pessoa que vou fazer o gerenciamento do seu processo aqui, precisa de alguma coisa, fala comigo. A cada período, a Vivia, sem o cliente chamar, vai fazer contato com ele, ainda que não tenha nada para falar, porque o cliente ele precisa dessa atenção e a gente tem a oportunidade de se mostrar combativo. Nessa mesma oportunidade, ela vai despertar alguns gatilhos nele. E alguns é o seguinte, apresentar os nossos serviços. Queria aproveitar e dizer para você que o nosso escritório também é especialista em ajudar pessoas que estão doentes a conseguir benefícios, porque eu faço incapacidade. Nosso escritório também ajuda aposentados a melhorarem o valor da aposentadoria. O que eu faço? Eu coloco o cliente em looping pensando no meio social dele, quem que ele pode me indicar. Mas eu faço isso num segundo momento, porque o primeiro momento é levantar a percepção de valor dele. E aí eu trabalho um gatilho de reciprocidade. Então ele percebe que o escritório está lutando por ele. Aí ele fala, pô, bacana, estão lutando por mim. Agora, num segundo momento, eu começo a falar. O escritório também ajuda o trabalhador a ver se os cálculos do processo, os cálculos da rescisão foram pagos corretamente. Quando é mandado embora, a gente analisa os valores para ver se está certinho. Aí ele, pô, meu filho foi mandado embora, vou mandar lá. Ah, tem um aposentado. Pô, tem um aposentado, revisão, aumenta benefício, bacana, vou mandar lá. Então eu provoco a indicação a partir do marketing de relacionamento, eu melhoro a expectativa e a experiência do cliente ao longo do tempo, evito perder ele, porque o grande desafio para a gente é perder o cliente pela demora do processo, e isso ajuda de alguma forma a gente tentar melhorar a gestão, melhorar a experiência do cliente, porque no final das contas, Thaís, é sempre sobre a experiência do cliente. Com certeza. É sobre a experiência do cliente. E não é sobre direito. Direito é secundário. O cliente não vai ali para ser defendido no processo, ele vai ser para tirar uma dor, para ter um alívio, para ter uma satisfação, para ter um benefício. Então é sobre pessoas. E aí eu falo que é sobre vendas. Sim, total. Faz sentido? Total. Achou bacana? Qualquer área você tem que saber vender. Seja o Tá ficando rico esse episódio, hein? Tá ficando legal. Tá ficando rico, não tá? Também tô gostando. Muito conteúdo, cara. Vale mais que uma aula isso, não vale? Ali, com certeza. Muita dica. Trocamos muita coisa aqui. Muito legal. Realmente é uma conversa descontraída que a gente vai. Nós vamos falando das experiências, aquilo que mais trouxe resultado, maiores dores. E isso foi o que eu falei anteriormente. Você não necessariamente é a sua realidade, mas tudo você adapta dentro da sua realidade. Qualquer experiência do outro, aquilo você pode absorver de uma certa forma. Mas o que eu quero saber, se seus robôs, eles automaticamente verificam o status do processo, Não. a pessoa verifica e ele só... Eu tenho sistema de gestão, né? Sistema de gestão, elas vão no sistema de gestão, identifica ali o último andamento. Se elas precisarem, elas vão jogar ali no sistema, se tiver alguma dificuldade de compreender, elas vão jogar ali no sistema e vão conseguir fazer. Tá. Mas sempre na comunicação por trás. Mas essa comunicação é humano-humano. Não, eu também gosto dessa comunicação humano-humano. Até porque... O seu robô, ele verifica direto o andamento do sistema? Não, por isso que eu tava curiosa com o seu. Pra ver se eu podia também puxar um gancho aí. É uma ideia, assim, né? Mas... Tem um programa hoje que faz isso. Eu não gostei porque o cliente... Eu não cheguei a testar, mas eu não comprei a ideia. Uhum. Porque o cliente, ele realmente quer falar com o advogado, ou ele quer ter o suporte de alguém da equipe, que ele sabe que ele pode falar as dores deles. E quando o cliente liga, não sei no seu escritório, mas no meu, ele chora as pitangas por tudo. Uhum. Ele não quer saber só do processo dele, ele conta do tio, do primo, do que aconteceu. Então ele quer mais uma pessoa para escutar ele do que saber o que está acontecendo no processo. Carência total. Total. Então, assim, eu gosto muito da parte de vendas, porque eu coloco na mesa para o cliente toda a estratégia que vai ser usada. Por exemplo, é caso de especial, eu abro os PPPs e eu mostro, olha, tá vendo aqui? Esse campo aqui, se você não retificar ele não vai ser aceito para o INSS, porque até tal data é uma técnica, depois de tal data é outra técnica. Aí eu mostro o outro, olha, tá vendo aqui? Tá extemporâneo. Esse item aqui quer dizer que não houve um laudo do ambiente de trabalho no período. Aí eu explico, o PPP é um formulário, ele precisa ser preenchido com base em um LTCAT. Então eu trago tanta informação técnica para o cliente que eu costumo brincar que muitas vezes ele não entende nada do que eu falei. Lógico, a gente traz uma linguagem simples, eu gosto muito de rabiscar, né? Então eu vou rabiscando tudo, desenhando para o cliente entender, mas ele se sente seguro, porque ele entendeu que aquela pessoa tem técnica no que ela está falando. Uhum. Quando chega caso, então, olha, Danilo, esses últimos tempos que o marketing está mais forte, focado no especial, eu não peguei até hoje um caso, é triste falar isso, eu não peguei um caso
em que o advogado tenha feito o processo de forma correta quando envolve PPP. Não tem. Não tem. Já é difícil o advogado que domina a aposentadoria. Eles simplesmente pegam todos os PPPs que o cliente mandou e juntam. Ele faz prova em sentido contrário, inclusive. Exato, dificulta depois para você arrumar. Às vezes, tudo bem, o advogado não tem um conhecimento técnico no nível de saber qual é a técnica utilizada, qual é a concentração de um produto químico para estar acima do limite de tolerância, detalhezinhos chatos do PPP, como o cargo de quem assina o PPP, procuração que dá poderes. Ok, agora você juntar um PPP de ruído abaixo do limite de tolerância é inadmissível. É, É aí é falta de zelo, né? exato. Falta de zelo. Eu tenho é falta de conhecimento também, Danilo. Eu tenho período especial, eu tenho PPP, doutor. Aí tá bom, me manda todos os PPPs que você tem. Pum, entrei. Tá louco. Só que além disso, a pessoa fica lá 4, 5 anos brigando, porque briga no INSS, briga judicialmente, vai pra segunda instância, pra morrer na praia. Coisa que às vezes se você arruma, na maioria das vezes, porque onde tem fumaça tem fogo. Então, tanto que agora a gente vai fazer um marketing voltado para isso. Se você está há muito tempo tentando aposentadoria especial, pode ser que esteja acontecendo isso, isso e isso. Porque, muitos casos, às vezes a DER lá atrás, pode até ser que não enquadre por um ou outro que estava abaixo do limite de tolerância. Mas se você arrumar esses PPPs, você consegue aposentar o cliente. E o cliente está lá 4, 5 anos porque jogou na mão de um advogado e está confiando que o trabalho está sendo feito. Muitas vezes nem o advogado sabe porque foi negado. Então, é muito complicado. Os advogados deveriam ter um pouco mais de responsabilidade. Se eu não sei, eu faço parceria. A aposentadoria, eu costumo dizer que, assim, qualquer área a gente consegue fazer, se a gente quiser. Consegue. Vai demorar muito, que foi o que nós conversamos no começo? Vai demorar muito, vai ser desgastante. E eu não vou fazer com tanta expertise como um advogado que está atuando há muitos anos naquilo, que tem a vivência prática. Mas eu consigo fazer estudando. O previdenciário, não. Não adianta. Principalmente a aposentadoria. Porque é um jogo de xadrez. Se você não conhecer todas as regras, você não consegue o melhor benefício para o seu cliente. E é um valor vitalício. Aquilo precisa ser o melhor que ele pode ter. Porque ele pagou a vida inteira. Então, são muitas regras. Então, você tem que olhar. Por isso que é difícil você treinar um advogado. Porque você tem que olhar e você tem que saber, putz, aqui está perto da reforma. E se eu procurar um aviso prévio indenizado? E aqui, eu posso recolher sem prova? Aqui eu preciso de prova. O que o cliente tem de prova? Então, tem uma infinidade de informações ali que se você não sabe uma regra, você pode às vezes não conseguir aposentar o seu cliente numa regra de 50%, ele vai ter que esperar a idade, por exemplo, por um detalhe. É muito louco, é muito louco. Thaís, a gente vai chegando na etapa final e olha, deixa eu te dizer uma coisa. Galera, se vocês quiserem de novo e a Thaís me prometer que vai ser um episódio desse jeito, cara, vamos chamar ela para bater cartão com a gente aqui, toda a gravação. Cara, muito bom. Será um prazer. Muito bom mesmo, muito bom. Compartilhamos muito conteúdo aqui. Mais dos bichos, se quiser aí. É mesmo? Então eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Eu queria entender o seguinte, você falou uma coisa importante, a maioria das pessoas não fazem a aposentadoria especial correta. Pra gente conseguir dar um gás ainda, já falei, acho que o episódio ele já tá muito top, até aqui, absurdamente top, mas pra galera tentar pegar pelo menos os insights aqui, e você por ser uma especialista em aposentadoria especial, eu preciso te perguntar isso. O que você entende vendo esses erros, e o que você entende fundamental fazer na aposentadoria especial para que ela gere resultado? Olha, Danilo, a primeira coisa você pegou um PPP, primeiro, você pegou uma aposentadoria especial, faz um curso. Nem que seja um curso simples, nem que seja assistir vídeo pela internet. Nós temos a doutora Adriane Bramante, que é o maior nome no Brasil em aposentadoria especial. Vira e mexe, eu mando mensagem para ela. Essa semana eu mandei, doutora, eu tô com um caso com tal informação. Era poeira de ferro fundido.
Eu falei, eu achei decisões enquadrando, mas não faz sentido. Ela falou, olha, não vai ter mesmo. Usa o que está na decisão que você encontrou. Então, assim, principalmente porque envolve muitas vezes produto químico. E o advogado, pelo menos a maior parte dos advogados que eu conheço, não tem conhecimento em química. Não lembro nem da tabela periódica. Cara, Jéssica Cruvinel manja muito, hein? Conhece a Jéssica Não Cruvinel? conheço. Meu Vou Deus do seguir. céu. Jéssica Cruvinel, Jéssica com G. Com G. Gente, É. ela manja muito, assim, Não, muito, eu muito. tô até à procura, estava até pesquisando esses dias, conversei com o engenheiro de segurança do trabalho para entender melhor o curso dele, porque eu tenho vontade de me aprofundar nessa parte de engenharia de segurança do trabalho, para poder garantir. Tem um engenheiro de segurança do trabalho, esse que eu tô querendo fazer o curso, depois eu mando para você colocar na descrição para o pessoal, se o pessoal quiser olhar. Ele tem um programa onde você joga as informações do produto químico e ele já traz para você onde que está, em qual anexo, de qual decreto, se é qualitativo, se é quantitativo. É muito legal. Então, pegou o produto químico, vai estudar, vê se ele é quantitativo, vê se ele é qualitativo, verifica se existe a especificação de um produto quando ele é genérico. A maior parte, teve até uma pesquisa sobre isso recentemente, que a maior parte dos PPPs, dos pedidos de aposentadoria especial são de ruído. Então eu vou dar algumas dicas, porque o ruído ele é mais simples do que o produto químico, porque ele é número, ele é quantitativo. Primeira coisa, precisa confirmar os dados dos clientes para ver se estão corretos. Segundo, verifica se tem CAT. Às vezes está falando que não tem agente nocivo, mas às vezes tem uma CAT de acidente do trabalho que você mata a empresa ali. Outra coisa, descrição da atividade. Se for ruído, precisa indicar a fonte geradora de ruído. Não adianta pôr uma tarefa administrativa lá e a empresa declarar que ele estava exposto. Não, mas cadê a fonte geradora do ruído? Então, faz uma tarefa administrativa, é no chão de fábrica, coloca, pede para a empresa. Liga para a empresa e fala, olha, não tem fonte geradora de ruído. Você pode retificar esse PPP para mim? A empresa nunca vai retificar um PPP se o que você quiser mudar for o agente nocivo. Mas se forem esses detalhes, se for questão de técnico utilizado, ela altera. Outra coisa, o item 15.5, que é a técnica utilizada. 90% dos PPPs, eles vêm assim, 99%, porque as empresas não sabem preencher E PPP. aí, 15? Eles vêm, normalmente ele vem dosimetria, decibelímetro, quantitativo. Naquele item 15.5, se for até 31 de dezembro de 2003, precisa estar NR15. Se for a partir de 1/1 de 2004, precisa estar NHO01 da Fundacentro em NEM. Então, bate o olho nisso. A técnica está errada, pede para a empresa retificar. A empresa retifica. Outro ponto, responsável pelos registros ambientais. O responsável pelos registros ambientais, ele tem que ser da época que o funcionário trabalhou, porque o PPP é preenchido com base nesses laudos. Se não tem laudo da época, como é que eu estou 16, eu acho. falando? 16 e 17. Acho que é o 16. O 17 é a monitoração biológica. É isso mesmo. Se não tem, se está fora desse período ou se está em branco, entre em contato com a empresa, porque eu posso ter laudo extemporâneo, mas a empresa precisa declarar que não houve alteração no layout no maquinário da empresa. Então, não tem ali nenhuma informação, está em branco, entre em contato com a empresa, fala, olha, vocês têm algum laudo posterior? Ai, tenho sim, mas esse período eu não tinha. Não tem problema, preenche com base nesse período e lá em observações você coloca que não houve alteração do layout do maquinário. Está fora do período? Põe essa informação. Outra coisa que parece idiota, mas que o INSS usa para negar. Indicação de quem está assinando o PPP. Precisa ter o NIT ou o CPF, dependendo do modelo do PPP. Precisa trazer o cargo de quem está assinando. E se a pessoa não tiver lá na JUSESP como sócio ou administrador, geralmente o INSS ou o Judiciário pede a procuração dando poderes. Exigirem. Mas se você já vai retificar, já pede a procuração ou por zelo, solicita essa retificação.
Outra coisa importante, o código da GFIP. A empresa ela é obrigada a pagar uma contribuição adicional para custear a aposentadoria especial quando ela tem funcionários em exposição a agente nocivo. Só que não é obrigatório que a empresa pague isso para que o funcionário tenha direito. Só que você pega lá o CNIS e você dá um Ctrl F e joga IEAN. Se tiver esse indicador no vínculo, pede para a empresa retificar e no código GFIP, se eu não me engano, ele tem 13.1, salvo engano, mas eu não lembro de cabeça esse. Pede para colocar 0,4, porque isso não vai te ajudar, não vai ser isso que vai te aposentar pela especial, que vai te garantir a conversão desse tempo, em alguns casos. Mas é mais um indício. Da mesma forma, se a empresa não colocar lá, já é pacífico que isso não pode prejudicar o segurado. Se for técnico também? Oi? Se for técnico de segurança do trabalho? Então, técnico de segurança do trabalho dá problema. Eu já vi muitas situações em que tem que ter o CREA. Apesar de ser tanto em poder ser... Ele pode fazer o PPRA, mas não tem passado. Exatamente. Outra coisa também que é muito importante de ser observada e que é uma coisa muito boba, o carimbo. O carimbo da empresa, tem que ter carimbo da empresa. O carimbo precisa ter CNPJ, razão social e endereço. Eu já vi muito, não que todos esses detalhes não passem no judiciário, mas quanto mais redondo você deixar, mais fácil de você conseguir tentar fazer passar no administrativo e mais fácil de você conseguir passar no judicial, se estiver tudo redondo. Então, vê se o carimbo da empresa está lá. Outra coisa importante também, não existe EPI eficaz para ruído. Então, se está lá que tem EPI, não se preocupe. Agora, uma coisa, Danilo, que eu já peguei em vários casos, é raro a empresa fornecer o LTCAT. Mas em alguns casos elas forneceram, e olha o que o engenheiro de segurança do trabalho fez. Ele foi lá e fez uma tabela. Nível do ruído apurado, 97. Nível de atenuação pelo EPI, 17. Nível total do ruído, 80. Não enquadrou. Mas ele não pode fazer isso, porque o EPI não é considerado eficaz, porque ele não causa prejuízo só na audição, ele causa prejuízo no corpo inteiro. Então, se você conseguiu o LTCAT, você pode olhar para ver como é que esse cálculo foi apurado. E se tiver inferior, é uma dica também você conversar com a empresa e falar, manda o LTCAT aí, porque eu quero saber se o valor está atenuado ou não. Exatamente. Outra coisa, o limite, por exemplo, de 2003 para cá, que é 85, é acima de 85. Se tiver 85 cravado, verifica se fazer hora extra. Ou existem algumas teses para o nível cravado pela questão da instabilidade do próprio aparelho, para mais ou para menos. Essa variação é normal. Não são todos os juízes que aceitam, mas é mais uma tese que você pode aplicar. Então, assim, são muitos detalhes técnicos, mas Outro dia uma advogada entrou em contato comigo, eu estava participando de um curso de rural, e ela entrou em contato, Thaís, você falou que você é especialista em especial, você pode olhar meu PPP? Nossa, eu acho que eu mandei 6 áudios de 6 minutos cada um. Então, olha isso está errado, aplica essa tese, faz isso, faz aquilo. Porque o ruído é o agente nocivo que a gente mais tem no mercado. E ele é quantitativo, tá ali, enquadra. Mas vários detalhezinhos podem fazer com que você não tenha direito. Então, é preciso verificar. O cliente falou que tinha muito mais ruído do que a empresa declara, ajuize uma ação para retificação desse PPP. Não esperem para fazer perícia no previdenciário. Tem muito juiz negando, entendendo que a competência é trabalhista. Faz antes, depois entra. Top. Mas são vários detalhes, por isso que eu gosto tanto do ruído. Top demais. Tá louco. É uma verdadeira aula para você assistir, reassistir. E mais do que isso, gente, ser generoso como a Thaís foi aqui com a gente e compartilhar com pelo menos um advogado. Compartilha com pelo menos um. Vale a pena. Vamos fazer o bem aí e fazer com que mais advogados tenham acesso a esse conhecimento. Thaís, a gente realmente vai chegando na nossa fase final aqui. E, poxa, que episódio fantástico.
técnico, gerencial, inspirador. Caramba, que bacana, hein? Que bacana, muito bom mesmo. Vou deixar você fazer suas considerações para o nosso público, mas antes eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter vindo aqui no Prevcast com o coração tão aberto e ter compartilhado tanto conteúdo de valor com a advocacia. Você trouxe coisas interessantíssimas que eu tenho certeza, eu não sei se você tem noção, eu não sei se eu tenho noção, o quanto a gente atinge quem está ali do outro lado de maneira positiva. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro vídeo, até falei em um outro episódio aqui, que eu comecei a gente fica com medo das críticas, né, do que as pessoas vão falar. Eu lembro o meu primeiro vídeo quando eu fiz e deu tudo certo, e pessoas me elogiaram ali, eu falei, cara, eu preciso trabalhar por essas pessoas, pelas pessoas que gostam do meu conteúdo. Eu não tenho que direcionar minha vida pelas críticas, né? Então eu entendi que eu preciso impactar positivamente vidas. O Prevcast impacta de alguma forma, eu não tenho noção como, mas esse episódio de alguma forma vai impactar positivamente muitas vidas. Então, obrigado mesmo. Fica à vontade para fazer aí suas considerações finais, mas o Prevcast se sente honrado com a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição para outras ocasiões, com certeza. Estimado. Com certeza será um prazer. Eu só queria dar algumas dicas, principalmente para quem está começando, alguns pontos que nós falamos sobre esperar a colheita, não se desesperem. Você pode ser aquele advogado assalariado que vai ganhar aquele dinheirinho suado, vai cumprir horário de segunda a sexta, horário comercial, ou você pode ir muito mais além. Tudo depende da paciência que você tem e do quanto você está apostando no seu sonho, porque nada acontece da noite para o dia. Então a gente precisa plantar. O resto, eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui. Se precisarem também, quiserem tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, eu também fico à disposição. Mas eu acho que o meu maior conselho é esse: esperar a colheita, porque senão vocês vão colher o fruto sem estar maduro, não vai ser um fruto legal. E busquem sempre o conhecimento. A gente não para de estudar em nenhum momento. Se a gente parar de estudar é porque alguma coisa está errada. Verdade, sem dúvida. Galera, o curso que eu falei para advogados vai estar na descrição aqui do vídeo. O curso que você falou que fez, ele está disponível para o pessoal Eu não sei pegar? se ainda está disponível. O do trabalhista? É o que você fez? Eu vou ver se tá, mas Se eventualmente tiver, a gente vai deixar aqui na descrição também para vocês. Beleza? Então, dê uma olhada lá e se fizer sentido para você, cara, alavanca os seus resultados, porque deu certo para mim e eu não tenho dúvida que vai dar certo para você. Thaís, muito obrigado mesmo. Quero agradecer você de casa, esteve com a gente aqui até agora. Xandão, Cláudia, Daiane, obrigado. Tamo junto. Até a próxima.